Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, e essa é a nossa aula de História. Por que eu transferi essa semana a aula de História para quarta-feira, pessoal? Porque nós não teremos mais aula de inglês esse semestre. Então, para não sobrecarregar a terça-feira e deixar a quarta-feira com uma única aula, eu resolvi dividir o horário. Mas é só até agora o final do semestre, depois volta o horário antigo, tá, pessoal? Senão não dá certo a distribuição, tudo bem? Então, vocês vão abrir o livro de história de vocês na página 26, capítulo 2, onde tem o título Chegar ao Brasil. Aí o autor traz para gente um poemazinho chamado Sonho Imigrante, tá? Vocês vão ler esse poema e aqui embaixo tem duas perguntinhas de interpretação do poema, tá bom? Então, se vocês acharem difícil, não entenderam o poema, volte no poema, leia o poema com atenção, com cuidado, procure saber do que se trata, qual é o assunto que está sendo tratado no poema, para que você possa responder as duas questõezinhas da página 26. Tranquilo? Na página 27, o autor traz um outro pequeno texto falando do nosso país. E o título é O Brasil Português. Aqui o autor cita em destaque o nome colônia e diz que o nosso país, o Brasil, tá, foi colônia de um outro país, que no caso é Portugal. O que é você ser colônia de um outro país? É quando você depende em tudo daquele país, tá? Vamos dar um exemplo grosseiro aqui. Você, por exemplo, é colônia do seu pai e da sua mãe, porque você depende deles para tudo, não é isso? Você não vai aos lugares sozinho, a não ser que seja próximo ali da sua casa e tal, e mesmo assim, às vezes, você não vai, né? Não é permitido, tá bom? Você não trabalha por conta própria, você não se sustenta, tá? Então, isso seria ser colônia. O Brasil dependia de Portugal para tudo. Tranquilo, pessoal? Aqui o autor também traz em destaque a expressão divisão territorial. O que é divisão territorial? Divisão todo mundo sabe que é partir, não é isso? Quando eu vou dividir algo com alguém, eu vou partir aquilo em pedaços, tá? E territorial vem de território, de terra, né? Então, divisão territorial seria divisão de terras. Tá certo? Por exemplo, uma fazenda muito grande, o dono vai lá e faz uma divisão territorial, ele divide em partes. Ele dá uma parte para um filho construir a casinha dele e morar. A outra parte ele dá para o outro filho construir a casinha e morar. E a outra parte ele dá para a filha dele construir a casinha dela e morar. E ele fica com uma parte para que ele possa morar. Tranquilo, pessoal? Então, ó, leiam aí esse pequeno texto da página 27. Tem duas perguntinhas também com relação a esse texto para vocês responderem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar.